estar orando, abençoando o nosso pastor. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos essa noite, Deus, traga uma palavra para o nosso coração. Nós queremos ouvir mais de Ti, nós queremos aprender mais de Ti, meu Deus, porque nós estamos aqui, porque nós necessitamos de Ti mesmo, Pai. Nós te pedimos, usa o Teu servo, como o Senhor quer falar aos nossos corações, meu Pai. Assim nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Agora sim. Estava quase igual o reverendo Natanael. Não escutei, não estava ouvindo. Por isso eu perguntei de novo. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando aqui, desde o início do culto, esta noite, quando nós cantamos Obra Santa do Espírito. Talvez tem muitas pessoas aqui na igreja que não sabem, mas esse hino é o hino oficial da nossa igreja. E quando eu ouço cantar ou canto este hino, eu tenho um sentimento como se a gente estivesse cantando o hino nacional brasileiro. Então, vale muito a pena, assim, talvez você, alguém aí, talvez não tenha essa mentalidade, esse conhecimento de que este hino é oficial da nossa igreja, né? Estava só lembrando disso agora há pouco. Eu sinto como se estivéssemos cantando no hino nacional brasileiro. Glória a Deus. Porém, para ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Isso. É verdade. Aleluia. Eu quero ler uma palavra e se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Glória a Deus, se você puder acompanhar a leitura, amém. Se não, ouça o que vai dizer esta palavra. Louvado seja o Senhor. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. O texto diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol se põe e apressa-se a voltar ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento, voltando e fazendo o seu circuito. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali torna ele a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir os olhos, não se farta de ver, nem os ouvidos enche de ouvir. O que foi isso? E o que há de ser? E o que há de se fazer, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi no século passado, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Glória a Deus, até o versículo 11. Eu quero fazer uma oração de costume. Curve a sua cabeça, onde você está, Senhor. Lemos, ó Pai Santo, a Tua palavra, e verdadeiramente necessitamos, ó Pai, de ouvi-la, do Senhor a resposta. E eu serei nesse lugar, pela graça do Senhor,
um instrumento para direcionar o teu povo, a tua igreja, segundo a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos leitores da Bíblia, Eclesiastes é de longe o livro mais polêmico da Bíblia. Muitos estudiosos questionaram a sua canonicidade e outros colocaram em dúvida a autoria de Salomão por que este livro foi escrito. Qual foi a perspectiva do autor? Se não entendermos verdadeiramente o propósito do autor, e se nós estivermos sem o filtro da graça, poderemos ficar com a pele tostada, completamente afadigados debaixo do sol. Entendemos que Salomão é filho de Davi, é o pregador que escreveu este livro. A palavra Eclesiastes, ela tem a mesma origem no vocábulo grego que diz eclésia. É de onde se veio a palavra de igreja. Eclésia é igreja. Então o pregador está falando que a gente consegue compreender a uma comunidade acerca da impossibilidade intransponível do homem. E encontra-se qualquer sentido na vida, nas realizações pessoais, nas conquistas desse mundo. Ele fala isso contando a sua jornada desde o berço até a sepultura. E ele fala que tudo isso, caminhando debaixo do sol, ele só encontra fadigas. Então, dentre isso eu quero nessa noite expor algumas verdades, algumas coisas em que diz o livro de Eclesiastes, primeiro capítulo, onde nós lemos, mas numa visão secularizada. Porque nós entendemos aqui que o próprio Salomão, ele expressou aqui a sua visão secularizada da vida debaixo do sol. Ele não fala muito de algumas coisas só posteriores, no final do livro, é que ele vai então citar algumas coisas que está além do sol. Mas aqui ele tem uma visão secularizada dessa vida debaixo do sol. Salomão foi o rei mais rico, mais sábio, que granjeou as maiores conquistas pessoais da história de Israel. Que no mundo, em todo o mundo, foi o que granjeou a maior riqueza do seu tempo. Os seus profundos conhecimentos também era grande, mas em diversas áreas da ciência, ele concedia-lhe o prêmio do homem mais sábio da geração. Desfrutou de todos os prazeres que a vida propôs e lhe proporcionava. Desde os banquetes mais requintados aos vinhos mais caros, desde as vestes mais brilhantes e as aventuras amorosas mais quentes, tudo que Salomão fez recebeu carimbo da superlatividade. As suas taças cheias de prazeres estavam transbordando. Ele bebeu todas em largos sorvos até a última gota. Não negou a si mesmo nenhum prazer, não rejeitou. Porém, tudo que ele granjeou, tudo que alcançou, tudo que experimentou, tudo que jogou para dentro do seu coração sedento de prazer, debaixo do sol, não pôde atenuar a sua azia por aquilo que estava acima do sol. Então, Deus havia colocado a eternidade em seu coração, e os prazeres efêmeros deste mundo não passava de vaidade, era uma mera bolha de sabão dançando diante dos seus olhos no mar do nada. Não sei, você que está aqui, eu sei que você tem o conhecimento, lembra muito bem de que existe um aparelhozinho em que a gente compra para as crianças, ou não sei se ainda existe até hoje, mas que você tira um tubinho dele, sopra e sai uma bolha
e essa bolha nós conhecemos como bolha de sabão. Também as crianças podem pegar, ou já pegaram, um canudinho, coloca dentro de uma vasilha com sabão e sai soprando, e aquelas bolhas saem voando, mas do nada vem o vento e sopra, ela explode, e quando ela explode, ela se transforma em nada. Então, a comparação na visão secular do texto do livro de Eclesiastes vai trazer a ideia que Salomão está expressando dentro desse texto, que tudo parecia uma bolha de sabão. Explode, acabou-se, não vira nada. E ele vai fazer uma peregrinação exaustiva pelo caminho da vida. Ele vai tocar, ele vai sondar, ele vai experimentar muitas coisas, as mais altas, as mais baixas, as mais complexas, as mais simples, as mais distantes e as mais próximas, e até as mais palpáveis e as impalpáveis dessa vida. E ele disse assim, mas tudo acima dele e ao redor dele e abaixo dele, dentro dele, debaixo do sol, é marcado pela ausência crônica de um sentido, porque ele vai dizer que tudo debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito. Isso se transforma em quê? O capítulo 2, no versículo 3 em diante, definitivamente ele vai dizer que o homem não encontra razão superativa para viver, mesmo quando as suas mãos se enchem de riquezas generosas. No seu peito ainda lateja a dor do vazio. Mesmo depois de fazer, por exemplo, as viagens mais paradisíacas, depois de ostentar as roupas de grifes mais caras, de comer em restaurantes mais bem conceituados do mundo, mesmo que os favores dessa vida possam abrir largo sorriso para o homem, a carranca do tédio continua lhe assustando. Mesmo que ele more em casas palacianas, em apartamentos de luxo, com as paredes adornadas dos quadros mais famosos, mesmo que os seus pés sejam acariciados pelos tapetes mais macios, e que ele se banhe sob a aspersão generosa de água morna nos banheiros, revestido de louças das mais caras, as torneiras banhadas em ouro, mesmo que ele durma em camas de marfim, coberto por lençóis de fios egípcios, e repouse a sua cabeça em travesseiro de pena de ganso, a sua alma não repousará sossegada. Mesmo que ainda a sua fome chegue às alturas, as maiores alturas, o seu nome torne notório entre os homens, mesmo que o mundo se dobre aos seus pés, no reconhecimento de grandeza majestática, ainda assim, o homem continuará sendo atordoado por um vazio impreenchível. E ele diz que quando tudo ir, mesmo sendo assim, ele vai ainda sorvendo um cálice amargo de uma vida fútil, numa maratona enfadonha rumo à vaidade, cujo troféu não passa de uma baforrada quente, um vapor que passa e dissipa, ou melhor, o significado, uma bolha de sabão. Tudo passa. Por isso, é que Salomão, com largas experiências, nos toma pela mão e nos leva a reconhecer que o sentido da vida não está debaixo do sol, mas acima do sol. E não está no mundo, mas em Deus. E a suma de tudo é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. No capítulo 12, no verso 13, ele vai deixar escrito isso. A felicidade existe, o seu endereço é certo. Todos buscam, porém nem todos encontram. Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, ele empenhou-se diligentemente para encontrá-la, mas ele buscou no outro endereço. A sua frustração tornou-se notória onde Salomão buscou a felicidade. No capítulo 2, no verso 1 a 11, ele oferece uma resposta. A primeira delas, que em primeiro lugar,
ele busca na bebida. Aquilo que foi dado para a alegria do homem, usado de forma imoderada, tornou-se um laço. O vinho é símbolo de alegria, mas o excesso dele é a razão eloquente das profundas tristezas. Então Salomão tentou ser regido pela sabedoria e ao mesmo tempo dar-se ao vinho. Aí ele disse que isso foi um ledo engano. Colheu decepção. Ceifou apenas uma baforrada de vento. A sua busca inglória, a cata de felicidade no fundo de uma garrafa de vinho não passou de vaidade, uma bolha de sabão no mar do nada. A embriaguez, longe de trazer o contentamento, produz dor atroz. Longe de pavimentar o caminho da alegria, cava abismo ao longo do caminho, resultando em perigos acidentes. Ou quantos transbordaram no caminho da azia de encontrar a felicidade na bebida? Quantos casamentos desfeitos? Quantos pais envergonhados diante dos filhos? Quantos filhos arrebentados emocionalmente? E quantos lares desfeitos por causa da embriaguez? O álcool é um carcereiro impiedoso, é um ladrão de cérebros, é um enganador falaz. Promete prazer, paga com desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. Promete a vida, mas mata. Definitivamente a felicidade não mora na rua da embriaguez. E aí quando Salomão vê isso no capítulo 2, então ele vai dizer assim, isso também foi aflição de espírito. Passou por essa experiência, mas disse que era aflição de espírito, uma bolha de sabão. Segundo lugar, no capítulo 2, do verso 4 ao 8, Salomão foi o rei mais rico da sua geração. Ele ajuntou riquezas, acumulou fortunas colossais, expandiu o seu reino, conquistou terras, construiu palácios, multiplicou rebanhos, ajuntou ouro, prata e tornou-se homem rico e o mais afamado em riqueza. Porém, o dinheiro não preencheu o vazio do seu coração e nem satisfez a sua azia da felicidade. A felicidade não mora na casa da riqueza. Quantas pessoas ainda hoje nutrem esperança de encontrar felicidade nos bens materiais, trabalham, economizam, amealham, acumulam, detêm grandes fortunas, moram em casas palacianas, em apartamentos de luxo, requintado, adquirem muitas propriedades, fazem grandes transações comerciais, formam um verdadeiro império econômico, mas o dinheiro não lhe pode dar a felicidade, nem segurança, porque a riqueza é instável. O dinheiro é volátil. O que ele pode oferecer são momentos felizes, mas não pode garantir a verdadeira felicidade. Quem ama o dinheiro, dele jamais se satisfaz. Aliás, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam, se descasam, corrompem, são corrompidos, matam e morrem. O dinheiro é como um servo, é um bom servo, mas como um patrão, é um mau patrão. Quando o homem usa o dinheiro para o bem, o dinheiro é bom, mas quando o homem usa o dinheiro pelo dinheiro, sempre é usado para o mal. O doce nectar da felicidade não está na taça da riqueza. Eu estava comentando, há poucos dias, eu me surpreendi porque tem um empresário ali que morava ali no Cristo Rei, Várzea Grande, e um dia eles têm um comércio, e um dia eu cheguei lá, sempre vou lá comprar alguma coisa, e um dia eu cheguei lá e eu vi a esposa dele meia triste, aí os filhos comentando alguma coisa, e eu conhecia ele há muito tempo.
E eu fiquei preocupado com aquela situação, mas senti que tinha algo errado aconteceu naquela família. Vim embora, cheguei em casa, comentei, falei, olha, eu não vi ele lá, e eu fiquei sem graça de perguntar pela tristeza que estava no rosto dos familiares, mas eu estou meio desconfiado que ele morreu. Aí voltei outra vez, então quando eu voltei outra vez, eu encontrei só o filho dele, então com o filho dele eu fui conversar e perguntei para ele, seu pai e tal, o que aconteceu. Aí ele me falou, rapaz, ele pegou a Covid. Ele ficou 10 dias internado em um hospital, pediram para transferir ele, quando transferiram ele, ele foi para a UTI, e da UTI com muita falta de ar. Ele não resistiu, ele morreu. E era um camarada novo, e eu fiquei chocado com aquilo, por conhecer. E eu fazendo uma reflexão sobre isso, porque assim, são uma família que tem várias coisas, lutam, trabalham, buscam as coisas, dinheiro, carros bons, mas ele morreu por uma coisa de graça, que é o ar nos seus pulmões. Ele não pode mudar a história, ele não pode mudar o curso. Então, quando eu estava meditando sobre o livro de Eclesiastes, eu estudei o livro de Eclesiastes para estar falando nessa noite do capítulo 1 ao capítulo 7. Eu não fui mais além, mas até o 7 eu fui, e eu estou dizendo com base no que Salomão, na visão de Salomão, quando ele olha para a vida secular, ele ainda não estava com uma visão espiritual aqui, mas ele implanta isso, porque Deus tinha plantado em seu coração posterior, e que se a gente fosse fazer uma série, alguma coisa de mensagem, nós chegaríamos lá, mas só para deixar isso claro para vocês, que o que eu quero dizer é o seguinte, que neste mundo nós vivemos cercados em uma redoma, cercado de muitos mistérios, de muitas correrias, de muitos enfados e canseiras, de muitas preocupações, e tudo isso é vaidade e aflição de espírito. Só por isso. Então, ele vai deixar aqui, em terceiro lugar, no capítulo 2, no verso 8 em diante, Salomão, ele vai dizer que ele foi um homem a gente percebe ali que ele foi um homem de muitas aventuras. Buscou a felicidade na delícia dos filhos, dos homens, mulheres e mulheres. Ele teve 700 princesas, 300 concubinas. Relacionou-se com as mulheres mais belas e encantadoras do seu tempo. Viveu paixões nas mais requintadas, dormiu em muitas camas, alimentou-se o seu coração com muitas paixões ardentes. Não negou seu coração nenhum prazer. Mas as suas aventuras sexuais não preencheram o vazio do seu coração. Entre as 1000 mulheres, não encontrou uma sequer que pudesse lhe dar o abraço da felicidade, lhe dar o beijo da alegria, o colo do contentamento. Embora seja uma dádiva de Deus, estas coisas, ele não conseguia. Então, porque a fonte da felicidade mora em outro endereço. Em quarto lugar, ele buscou fama. Eclesiastes 2, 9 a 11. Salomão tornou-se o homem mais sábio da sua geração e dominava todas as ciências, decifrava os grandes mistérios do saber humano, granjeou por isso notoriedade, ficou afamado, o seu douto saber científico tornou um prodígio dentro e fora da sua nação. Salomão,
excedeu todas as sabedorias e famas. Porém, as medalhas de honra ao mérito e aos seus troféus não as pingiram a sua alma com o óleo da alegria. Sua fama também era vaidade, era um vapor, é um efêmero, uma corrida atrás do vento. Era a felicidade. A felicidade não estava na conquista, nas aventuras debaixo do sol, mas nas alegrias perenes que procede, que está acima do sol. Só na presença de Deus há uma plenitude de alegria. Só no temor do Senhor nós encontramos o endereço certo da felicidade. Mas Salomão só vai ver isso mais para frente, depois que ele começa a olhar na natureza, expressando tudo isso. Ele vai dizer que no capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo há um tempo para todas as coisas. Mas debaixo do sol, ele fala debaixo do sol. Sabe o que ele descobre? Ele passa então a descobrir que a vida é passageira, que o homem se torna vulnerável com os dias que vai passando, que o homem se torna frágil, que a vida passa, que tudo que ele faz é vaidade. E ele começa então agora a perceber que todas as coisas que ele vive, que ele tentou viver achando que a felicidade era alcançada naquilo, ele decepcionava mais uma vez. E aí, no final de tudo, ele vai entender que tudo era vaidade e aflição de espírito. E quando ele fala isso, eu entendo que nós, na nossa vida também, nós vivemos em um patamar de vida que, se nós não pararmos e pensar um pouquinho, não parar a refletir um pouquinho, nós vamos viver de enfados e canseira. Nós vamos ficar cansados de tudo. Nós se cansamos do trabalho, primeiramente. Nós se cansamos do emprego, daqui a pouco nós queremos outro emprego, eu me cansei. Nós se cansamos da rotina do dia a dia, eu preciso de umas férias, eu estou cansado. Aí você vai e tira férias, que legal é tirar umas férias, mas aí vai e tira as férias, e aí depois volta, a rotina é a mesma. Nós cansamos também na nossa caminhada, quando na nossa caminhada cristã, às vezes nós cansamos. Nós cansamos de ir à igreja uma vez por semana. Parece enfados e canseira. Nós cansamos quando nós determinamos que na nossa vida é necessário nós obedecer a palavra de Deus, cumprindo a verdadeira palavra do Senhor, que diz que nós precisamos viver como igreja, em comunhão, estar unido, fazer as coisas sem murmurar, sem reclamar, sem olhar para as dificuldades que estão à nossa volta, mas nós olhamos para a dificuldade, porque nós estamos cansados. Nós vamos parelhando a nossa vida com aquilo que há debaixo do sol, sem olhar para aquilo que está acima do sol. E isso é vaidade e aflição de espírito. Nada está bom, nada me satisfaz, tudo é ruim. E Salomão fala assim que o ruim era ele, no final das contas. Ele estava ruim porque ele não estava conseguindo perceber. E nós passamos então a viver uma vida mesquinha, uma vida sofrida, uma vida desgostosa, buscando a felicidade às vezes aonde não podemos encontrar. Porque a felicidade está dentro de nós, mas nós temos que olhar não numa visão secularizada. Porque se eu olhar numa visão secularizada, eu vou achar que não compensa estar aqui, nesta igreja pequenina, pregando, falando para os irmãos, olhando para as necessidades. Não vai compensar eu estar aqui tocando o instrumento, não vai compensar nós estar aqui reunidos. Se eu olhar para a visão secularizada, vai ser isso. Mas se eu olhar para o autor e consumador da nossa fé, eu vou ver que tudo nessa terra é passageiro e que o melhor de Deus está por vir. E que isso vai passar.
A vida vai passar, eu vou ficar velho, eu não vou aguentar mais, o fim da vida chega para todos nós. Eclesiastes capítulo 12, vai lá no capítulo 12. Tem muita gente que até pensa que morreu ainda é alguma coisa. Ainda faz sentido ainda aquela pessoa que morreu e não sei o que. Fulano de tal morreu, mas... Esse dia, recentemente mesmo, eu vi uma história parecida. Alguém que perdeu um ente querido e fica preocupado onde esse ente querido está, como ele está, se ele está vendo alguma coisa, como que é isso, como que é aquilo. Eclesiastes capítulo 9 vai dizer que morreu, caiu no esquecimento. O capítulo 1, aonde lemos essa noite, o versículo 11, vai falar que também vai no futuro se tornar em esquecimento todas as coisas. Eu vou dizer o que ele estava dizendo agora. Sabe o que vai cair no esquecimento? Eu, você, a nossa geração. Vai passar um tempo que a geração vindoura virão. E vai falar assim, você lembra do pastor Diomar, do pastor Natanael, naquela igrejinha assim? Não, nunca vi falar. Porque virão outras pessoas e nós ficamos no esquecimento. O capítulo 9, se você tiver um tempo, você leia na sua casa e preste bem atenção o que resulta todas estas coisas. Quando nós olhamos na visão, agora não muito secularizada, mas que é espiritual, Salomão está trazendo alguns ensinamentos espirituais para uma liderança, vamos dizer assim, eclesiástica da sua época, que foram bastante questionadas no seu livro, na sua autenticidade do seu livro, mas ele vai dizer espiritualmente para nós. Enfados de canseira. Ficamos enfadados com muitas coisas. Algumas pessoas não conseguem desfrutar deste mundo por ser um mundo quebrado, apenas das partes azedas. Ainda há muitas partes doces neste mundo. Contudo, muitos ainda não conseguem enxergar tudo isso. E Eclesiastes é projetado para mostrar também que o mundo é cheio de coisa boa que precisamos desfrutar delas. Ele vai mostrar para nós que o mundo não é totalmente azedo. Tem coisas doces nesse mundo. E que nós precisamos desfrutar dela. Ele vai falar que o dinheiro que você ganha, que o dinheiro que nós ganhamos, nós precisamos desfrutar dele. Não é vaidade e aflição de espírito quando você desfruta daquilo que você ganha. Porque ele fala que o futuro disso, de muitos que vivem em prol de tudo isso, ele vai conquistando, ele vai trabalhando, ele vai no decorrer do tempo acumulando os tesouros. Para outros que nem nunca moveu uma palha a favor dele, é o que vai desfrutar de tudo aquilo que ele plantou. De tudo aquilo que ele colheu, é quem vai desfrutar. Resumindo a história, se eu centralizar a minha visão secular neste mundo, em ganhar dinheiro, em viver para o dinheiro, em correr atrás, em querer mais e mais e mais, sem olhar para a visão espiritual, no sentido espiritual e na longevidade da vida, eu vou me desgastando, até chegar ao fim de todas as coisas. E quem não plantou, vai colher. Você trabalha e outro vai ficar com o que é seu. Resumindo a história. Trabalha,
e outro vai ficar com o que é seu. Ele estava falando sobre isso. E quando ele descobre estas coisas aí, então, é interessante ali no capítulo 2, do 1 até o 11, também, quando a gente lê ali, vai ver que ele fala de todas as coisas, rebanhos, ovelhas, e ele perdeu a paciência com tantas coisas que tinha e disse assim que construiu um jardim, aí mandou fazer um tanque para regar o jardim dele em especial, coisa que não tinha na época, ele fez para ele, porque ele podia fazer, mandou fazer, olhou para aquilo tudo e falou, não tem valor algum. Apesar de quebrada a vida cheia de glória, a chave é entender o lugar correto dessas coisas. A vida não começa para valer quando algo determinado acontece ou quando você obtiver tal coisa. Não protele a vida esperando as coisas certas. Até mesmo coisas legítimas podem se tornar idólatras, dependendo do tipo de visão. Se você ficar esperando uma certa fase para ficar contente diante do Senhor, verá que cada fase trará consigo as suas frustrações. Então, há tempo para tudo. Precisamos aprender a viver contente diante do Senhor em todas as situações, desfrutando dos bens em que Deus concede a cada um de nós. Precisamos viver contente. Precisamos viver contente. Quando eu disse que eu ia dizer sobre uma visão secularizada que Salomão expressa em Eclesiastes, eu disse até aqui, falei das coisas que estão debaixo do sol. Mas eu digo para você, se eu terminasse esse sermão agora e nós saíssemos daqui, eu poderia sair daqui e pular da ponte. Acabou. Porque tudo é uma visão secularizada debaixo do sol. Nós não podemos ir embora da forma que nós chegamos aqui. Você entendeu que a mensagem traz uma visão do mundo para a sua vida. Mas eu quero que você observe o final de tudo isso. Só para concluir, nessa noite, você já pensou se Jesus chegasse perto de você e dissesse, olha, eu quero desistir de você por tudo que você me fez, porque você tem olhado para o céu na perspectiva debaixo do sol. O que você acharia na sua vida? Jesus dissesse assim, olha, eu estou desistindo porque você tem olhado para o céu na perspectiva debaixo do sol. Quer dizer assim, na perspectiva mundana. Então, eu só quero finalizar nessa noite dizendo que ainda bem que não é assim, porque nós temos a graça de Deus na nossa vida. Nós temos Cristo em nós. Então nós levantamos agora os nossos olhos para o céu e vemos cercado por todo o seu séquito, imbuído de todas as suas infinitas riquezas, entronizado acima de todo o poder e domínio. Depois de ver as aflições debaixo do sol, então vamos às riquezas do trono distante, que podemos trazê-lo aqui para baixo e deixá-lo erigir este mesmo trono em nossos corações, fazendo dele um verdadeiro céu para as nossas vidas. Sabe o que ele está dizendo, querido? Nós podemos transformar todas estas coisas que nós ouvimos nessa noite em graça para a nossa vida, em coisas boas para as nossas vidas, em tempos bons, em abundância de tudo nas nossas vidas. Basta nós olhar para o autor e consumador da nossa fé. É por isso que Paulo, em uma das suas cartas aos Efésios, ele vai falar, você verá que ali no primeiro capítulo, o apóstolo, ele ora para que eles levantassem então os olhos para o céu. E ele fala com os olhos penetrantes, extasiantes de fé, contemplam, como ele acrescentou, ele está acima da morte, ele está acima dos grilhões do sepulcro, ele está acima das forças da morte e do inferno, ele está acima das forças naturais, ele está acima das multidões de anjos, ele está acima de tudo que pode prejudicar e ferir você. Foi assim que Paulo contemplou, muito acima
de todo o principado e potestade e domínio, acima de todo nome que se nomeie, até finalmente atordoado com a glória inefável, ele parou pasmado e disse, bem assim, ó: assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós enraigado, alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender quais sejam todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do conhecer do amor de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, para que seja tomado de todas as plenitudes de Deus, para a glória do Senhor. Eclesiastes capítulo Efésios, melhor dizendo, 3, 17 a 19. Glória a Deus. Este é o outro céu. É o céu trazido para a terra. É implantado em nossos corações. Primeiro vemos que Cristo lá de cima, e agora temos Cristo descendo do céu como a nova Jerusalém, trazendo a sua habitação no nosso ser e no nosso interior. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que todas as dádivas, que todas as coisas pertencem a Deus e que tudo provém de Deus, então eu tenho felicidade na minha vida, eu vivo melhor, porque Deus é que faz todas as coisas. Quando o próprio Salomão conseguiu ver isso, ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o sentido, melhor dizendo. Não é mais uma bolha de sabão. Não é mais um vento que passa. Agora é o Senhor agindo em nós e por nós. Que todas as coisas neste mundo têm importância? Tem, porque nós precisamos dela. Mas nós sabendo viver, nós não vamos ter enfados, nós não vamos ter canseira, nós vamos trazer de forma necessária para a nossa vida e vamos viver, porque o Senhor vive em nós. E essa graça ninguém pode roubar de nós. Ninguém pode roubar. É nesse sentido que há a visão espiritual. E às vezes, queridos, é tão difícil. As angústias, as preocupações, as ansiedades, é tanta coisa neste mundo para roubar a alegria, para tirar a nossa paz, para esgotarmos nós, para deixar... Tem pessoas que estão perdendo o sentido, estão vivendo de uma forma depressiva, oprimida por muitas coisas, porque não consegue tirar a visão de debaixo do sol. Só debaixo do sol. E foi nesse sentido que ele falou que isso era vaidade e aflição de espírito. Você pode glorificar a Deus por isso, porque talvez você está nessa noite, talvez você não entendeu muita coisa dessa mensagem, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem conduzido você, a sua vida, de forma em que você possa refletir necessariamente sobre isso, sobre o que ouvimos neste lugar essa noite, e trazer isso para benefício das nossas vidas, a partir de então. Nós não vamos ter canseira, nós não vamos ter enfado, nós não vamos ser reclamões, murmurões, nós não vamos murmurar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos deu a oportunidade de nós poder respirar, amanhecer um novo dia. Estamos aqui porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Como eu disse aqui, muitas pessoas por muito menos, por coisas grátis, por coisas que simples, totalmente gratuitamente morreram. Perderam o fôlego da vida. Por simplesmente um vírus atacar os seus pulmões. Se foi. Não vive mais. Mas nós estamos aqui. Então que a nossa visão está assim, além do sol, nós vamos ver um Deus que tem cuidado de cada um de nós. E vai continuar cuidando. O que tem te aborrecido nesses dias, meu querido? O que tem te entristecido? São as adversidades da vida? O que você tem enfrentado? Quem sabe na sua casa, no seu trabalho, na sua família? O que você tem passado nesses dias não é nada comparado àquilo que Deus tem para você no futuro. Comparado com aquilo que Deus tem para você na sua vida. Não se canse, não enfade, não acha que tudo é aflição de espírito, porque tem bênção de Deus nas nossas vidas ainda. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus por isso. Eu não sei qual é a sua preocupação.
Mas talvez você tenha passado nesses dias momentos desagradáveis. Talvez você tenha passado nesses dias momentos em que tem tirado a sua paz. E eu quero orar por você nessa noite. Mas eu quero que você venha aqui à frente. Quinta-feira temos oração, né, pastor? Quinta-feira. E vamos vir na casa do Senhor. Está bonita a igreja hoje. Aleluia. Vamos vir orar cada dia. Dá um chãozinho de orelha nos irmãos queridos. Para trazer de volta para todo mundo, né? Aleluia. Muito obrigado ao Pai. Que passamos momentos agradáveis na tua casa. E a gente vem aqui para fazer alguma coisa em adoração ao Senhor, louvando o teu nome. Mas na verdade quem sai com alguma coisa somos nós. Que o Senhor tem misericórdia, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos ampara, o Senhor nos edifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos cura. Abençoa o teu povo de forma geral. Tenhamos uma semana abençoada, ó Pai. Uma noite maravilhosa, para a glória do Senhor em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor santo de Deus Pai, comunhão e consolação do Divino Espírito, seja com todos os irmãos aqui presentes e na face da terra, hoje e sempre. Amém.